Oi, pessoal, bem-vindos. Eu sou a Dani Rossi. Muito obrigada ao Sinastro por mais esse convite. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Só que desse ano a intenção foi falar da casa 6. Mas não para falar de doença, porque eu fiquei pensando assim, né? Que tema será que está em voga que as pessoas gostariam de ouvir e compreender melhor? E pensando nessa pandemia, nessa crise horrorosa que o mundo atravessa, quantos de nós não perdemos pessoas próximas, não sofremos com pessoas acometidas por essa doença, mesmo aqueles que a gente não conhece, quanta desgraça, né, que a gente viu passar por esses 2 anos. Então eu resolvi trazer uma visão bem mais otimista da casa 6. Em vez de a gente olhar para 6 para entender a doença, que tal a gente esmiuçar 6 para gerar manutenção da saúde? E esse, então, é o convite, né? A palestra ficou um pouquinho longa, porque eu sou virginiana. Imagina a virgem falando de uma casa virginiana. Ui, ui, ui. Acabou que se alongou, mas eu acho que vai valer a pena se você ficar comigo até o final. Então, esse é o convite. Vamos juntos? Porque a palestra está só começando. Atualmente, quando falamos de astrologia, talvez a primeira associação que ainda ouvimos é de uma pseudociência capaz de prever o futuro. E mais modernamente, a de uma bússola para o autoconhecimento. Mencionar que a astrologia possui estreita relação com a saúde e que, direta ou indiretamente, a astrologia gerou a medicina e que da medicina nasceu a nutrição, assim como a maioria das demais ciências modernas, pode ser visto até como heresia. No entanto, basta uma boa visita à história da saúde que encontraremos nossa raiz astrológica ali inserida e assumindo o papel de protagonista dentro dessa busca pela manutenção da saúde. Se regressarmos ao tempo da antiga Babilônia, Marduk, a principal divindade do panteão babilônico, foi o principal deus a restaurar a alegria e a felicidade após a grande batalha contra Tiamat. Assim também, Zeus restaurou a paz no Olimpo após vencer a guerra contra os titãs. Dessa forma, Marduk, Júpiter, Zeus se tornaram o símbolo principal de tudo que cura, do conhecimento aliado à sabedoria, o guru, o sacerdote, posteriormente o expert e até mesmo o professor. Cada civilização que o homem moderno estudou posicionou seu curador, seu homem-medicina, simbolizado por Júpiter. E por muitos séculos os conhecimentos herméticos desses homens-medicina, sejam xamãs ou sacerdotes, foram temidos por todos os membros da tribo, ou dos clãs e por todos aqueles que não possuíam o conhecimento das leis da natureza. Na sociedade moderna, ainda hoje a figura do médico é hipertemida e respeitada, até mesmo idolatrada, sendo colocado apenas um pouquinho abaixo do Criador, da força da vida, ou seja, apenas abaixo do Sol. Júpiter, assim como o seu signo natural Sagitário e a sua casa natural Nona, tornaram-se então associados à sabedoria superior, ao conhecimento elevado, especializado, às crenças religiosas, ao poder da lei, ou seja, a lei dos homens como letra da lei de Deus, através dos seus textos sagrados. Passaram-se centenas de anos até que esse conhecimento alcançasse os gregos. Encontramos ali o cerne do racionalismo e da busca pela lógica como fundamento da razão. Maximandro, por exemplo, em 600 a.C., foi o primeiro a pensar numa terra esférica ao invés de uma terra plana. 100 anos mais tarde, Pitágoras elaborou uma nova tese a respeito da matemática como um sistema complexo e indispensável ao entendimento dos movimentos celestes, estabelecendo a ciência da numerologia. Hiparco foi talvez o primeiro filósofo a reconhecer a natureza cíclica dos corpos celestes em correspondência aos acontecimentos terrestres. E sobre suas observações, Ptolomeu desenvolveu sua obra monumental, Tetrabiblos, que estruturou a maior parte da nossa prática astrológica moderna, assim como a prática da medicina arcaica.
Utilizando o sistema de correspondências de Ptolomeu, Hipócrates, pai da medicina moderna, construiu seu filosófico método de tratamento. Até hoje, os novos doutores assentem ao juramento hipocrático, fiéis a seu código de ética e boa conduta, e provavelmente nunca lhes ensinaram que foi o próprio Hipócrates quem lembrava a todos os praticantes da arte médica que ninguém poderia realizar um bom e adequado trabalho na cura da doença sem o conhecimento básico dos princípios astrológicos. Hipócrates descobriu o que muitos médicos ao longo dos últimos milênios se esqueceram: a grande contribuição da astrologia para o processo da cura e da manutenção da saúde. No entanto, também é muito importante ressaltar, para mantermos a devida proporção, que os sábios antigos nunca consideraram a astrologia como substituta dos procedimentos médicos. Dentro da sua melhor e mais elevada utilização, a astrologia é uma preciosa e maravilhosa ferramenta de diagnóstico, para ser aplicada como mais uma das indispensáveis ferramentas que um bom curador deveria utilizar e possuir. Bom, astrologicamente, encontramos nas casas 1, 6, 8 e 12 as predisposições físicas, psíquicas, emocionais e espirituais para a doença. Mas, como estamos interessados em falar de saúde ao invés de doença, e a reconhecer o potencial de vitalidade dentro de um mapa astrológico, otimizando seus recursos como método de manutenção do bem-estar e prevenção da doença, vamos focar no eixo 6 e 12 do mapa, mas analisar minuciosamente a casa 6 e os seus remédios. Bom, em primeiro lugar, a gente precisa lembrar que a casa 6 é uma casa de terra, uma casa cadente, pertence ao signo de Virgem, que é o signo feminino, mutável, e é associada ao planeta Mercúrio. Pela astrologia tradicional, ela é vista como uma casa maléfica, associada à má fortuna, uma casa de servos, de servidão e principalmente uma casa de doenças. Mas nós vamos aqui priorizar a manutenção da saúde. A gente vai destrinchar essa casa com o sentido não de procurar pela doença, mas sim de fortalecermos a saúde. Vamos ver o que podemos fazer para prevenir um mal-estar, um desequilíbrio, uma desarmonia que poderiam ocasionar alguma doença. Ou seja, como podemos utilizar, então, as casas maléficas para promover saúde ao invés de fortalecer a doença? Bom, em termos gerais, essa é uma casa que regula as relações de trabalho, a saúde, a higiene, a alimentação, nossos hábitos, nossa rotina do dia a dia, todo o dever e obrigação, o servir e os pequenos animais. Agora, no corpo humano, a casa 6, assim como o signo de Virgem, se relaciona com o intestino delgado, que é um dos órgãos principais do nosso processo de digestão. A gente tem que lembrar que a digestão começa a partir da boca. Lembrando que o sistema digestório tem início, então, no touro, com a boca, com a mastigação e o início da assimilação do alimento. E em touro, na casa 2, a gente já começa a selecionar aquilo que é agradável ou não ao nosso paladar. Seja a visão, o paladar, o olfato, todos os 5 sentidos se envolvem na escolha do alimento. Na casa 2, que depois passa para o estômago, em câncer, onde recebe o suco gástrico, vai propiciar então a acidez necessária ao processo de decomposição e quebra ainda menor dos alimentos. Aí, talvez, às vezes, surja um refluxo, ou seja, dependendo daquilo que a gente está conseguindo digerir ou não da nossa vida, o alimento cairá como uma luva em nosso estômago, ou retornará em forma de refluxo, irritando a parede do nosso esôfago. Mas, se tudo correr bem, o estômago ele vai descer para o intestino. E aí, o intestino delgado vai ser aquela parte do nosso sistema que vai separar o joio do trigo, que vai ou absorver os nutrientes, e aí a grande função do intestino delgado é a absorção de todos os minerais, vitaminas, que depois vão nutrir e hidratar o nosso corpo,
ou enviar todos os resíduos que não foram interessantes, que não foram absorvidos, ao intestino grosso, até finalmente alcançar o reto, que fará a eliminação em forma de fezes pelo ânus. Mas aí já é a parte de Escorpião. De toda forma, é a casa 6 que vai nos mostrar qualquer tipo de disfunção, distúrbio ou sensibilidade alimentar. O signo de Virgem, dentro da anatomia zodiacal, também pode ser associado ao nervo vago, um dos maiores nervos do nosso corpo, estabelecendo ali uma ponte complementar com Peixes e Júpiter através da casa 12. Por quê? Porque ele conecta o cérebro com diversos órgãos, fazendo a comunicação tanto com o sistema respiratório quanto com o sistema digestório. Durante o seu trajeto, ele inerva a faringe, a laringe, o coração, o pulmão, o estômago, até chegar ao intestino, sendo através dele que o cérebro percebe como estão esses órgãos e regulariza diversas das suas funções. É através dessa inervação que o cérebro manda os comandos de deglutição ou de constrição das cordas vocais, que vai gerar o som e a nossa voz, assim como as constrições dos brônquios para facilitar o processo respiratório, o controle da contração do coração, diminuindo ou não a frequência dos batimentos cardíacos, e até mesmo a coordenação dos movimentos do esôfago e do intestino, além do aumento da secreção gástrica. Ou seja, todas as informações que o intestino vai precisar receber para efetivar o processamento do alimento. E, finalmente, o sistema nervoso autônomo, que também vai ser uma função de Virgem, principalmente de Mercúrio, regente de Virgem, casa 6. Esse sistema nervoso autônomo se divide entre simpático e parasimpático, ou seja, a parte do sistema nervoso que controla todas as atividades que independem da nossa vontade. Isto é, aquelas ações involuntárias que são realizadas pelos nossos órgãos internos, como, por exemplo, o coração, o pulmão, entre tantos outros órgãos. O simpático cumpre aquela parte que estimula o funcionamento dos órgãos, e o parasimpático tem a função de inibir o seu funcionamento. Por isso a gente precisa, na verdade, dos dois, né? A gente precisa da ativação do simpático para acordar, para se mover, para correr, para lutar, e isso é a função do simpático. Mas a gente também precisa o tempo inteiro equilibrar um com o outro, porque o parasimpático é que nos ajuda a relaxar, a fechar os olhos, a dormir, a descansar. Então, esse equilíbrio dinâmico entre simpático e parasimpático é responsabilidade principalmente de Mercúrio. Mercúrio e Urano, na verdade, ambos vão estar associados ao sistema nervoso, mas, de toda forma, é uma função de casa 6, facilitar toda essa comunicação, mantendo o equilíbrio e o bem-estar do nosso corpo, pois é isso que gera saúde. Então, casa 6, ela até parece pouca coisa, não é? Mas, na verdade, a gente sempre acha que ali a gente só encontra situações de trabalho ou encontra a predisposição da doença. Mas, na verdade, ela é muito mais que isso, porque talvez ela seja a nossa grande chave de manutenção e prevenção de qualquer malefício, seja físico, emocional, psíquico ou espiritual. Bom, se é uma casa de serviço, a primeira pergunta que a gente deveria fazer é o que nós realizamos. Será que a gente atende o nosso bem-estar físico, psíquico, emocional e espiritual com aquilo que nós realizamos nesse mundo? Porque a casa 6 é uma casa de terra, é uma casa cadente. Então, em primeiro lugar, como casa de terra, a gente precisaria entender que ela representa a necessidade de cuidar do nosso corpo material. A gente precisa aprender a respeitar essa natureza e esse ritmo que cada signo dentro dessa casa carrega e impõe. Ou, pelo menos, pensar em termos de elemento, em termos de fogo, terra, ar ou água, antes de pensar no próprio signo. A gente poderia pensar, será que eu atendo ao ritmo de movimentação que esse elemento me pede?
Porque é muito importante a gente respeitar o ritmo com o qual a gente comanda o nosso dia a dia. E quem impõe o ritmo para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, é a casa 6. A casa 6 fala da rotina, das questões diárias, do cuidado diário, daquilo que a gente deveria exercer como cuidado, em primeiro lugar, com o nosso próprio corpo, a começar pelo corpo físico. E como é uma casa cadente, ela também representa um momento de transição entre os quadrantes do mapa. A gente finaliza um hemisfério inteirinho noturno, da 1 a 6, e agora, na sexta casa, a gente faz uma transição para o hemisfério diurno, a partir de Libra, onde a gente adentra de Libra a Peixes esse hemisfério. Então, toda a transição de quadrantes já mostra uma mudança nítida de estação em termos de estação sazonal. Ou seja, Virgem encerra o verão, né? Aquele período que a gente prepara a Terra para o outono com a chegada de Libra. Então, a gente também precisa lembrar que toda casa é resultado de uma casa anterior. Então, a casa 6 representaria a síntese ou o aperfeiçoamento da quinta, a última casa anterior a ela. Mas, na verdade, como ela é um fechamento de um hemisfério, ela é muito mais do que somente a resposta da casa 5. Ela é a integração da 1 até a 5, porque a 6 vai sintetizar todo o desenvolvimento do nascimento até, de Áries até Virgem, o que sintetiza, na verdade, o nosso bem-estar psicoemocional dentro do simbolismo do signo dos planetas ali contidos. Então, a segunda coisa que a gente deveria parar para raciocinar em termos de saúde é se nós estamos atendendo ao potencial da quinta casa de uma maneira prática e útil para servir bem aos outros, porque na casa 5, sendo uma casa de fogo e associada a leão e ao nosso coração, ali a gente encontra a nossa vontade, aquela vontade individual, aquela vontade autêntica separada da família. Leão vence a casa 4 e encontra autonomia no seu querer. E quando eu encontro essa autonomia, eu tenho que entender se eu estou servindo ao meu coração ou a quem eu estou servindo. Que a grande pergunta na casa 5 seria: será que eu estou ofertando a minha criatividade, o meu mais autêntico para o mundo? Encontrando um querer próprio, mas que atende ao meu coração? E quando eu encontro essa vontade do coração, que normalmente está associada à nossa criança interior, e fala muito da nossa vocação, a gente serve ao mundo com esse talento. Na 6, então, nós vamos aperfeiçoar essa vontade, esse desejo que foi encontrado através da casa 5. E ali eu tenho a que servir, ou a quem servir. Agora eu sei a que eu vim servir nessa existência. E eu despejo esses talentos com toda essa minha autenticidade a serviço do outro. Então, para que eu encontre um bom servir na casa 6, antes de mais nada, eu preciso perguntar na casa 5 se eu já encontrei esse querer próprio, se eu já escolho por mim ou se eu ainda estou escolhendo pelos outros. Porque muitas vezes a gente chega na casa 5 ainda realizando o sonho dos outros. O sonho da família, o desejo da mãe, a vontade do pai, o sonho de uma sociedade, do seu grupo, do teu meio ambiente mais próximo. E não necessariamente aquilo que diz respeito única e exclusivamente a você. Por isso, a casa 6 fala de discriminação. E Virgem é o signo que melhor nos ensina a força e a importância de discriminar, de aprender a dizer não. Na sexta casa, a gente aperfeiçoa o que e quem somos. Tudo que veio da 1 até a 5. Porque na 1, a gente nasce, A gente começa a afirmar uma individualidade, mas ainda não sabemos exatamente quem somos. A gente só encontra esse querer próprio do segundo signo de fogo. Por isso eu preciso chegar no fogo fixo de Leão para que essa vontade se centralize e eu consiga expressar os meus talentos, toda essa minha criatividade para o mundo. Agora eu vou me aperfeiçoar. Então, na casa 6, a gente precisa selecionar as prioridades.
E o trato intestinal é o órgão que mais nos ensina se eu estou sabendo selecionar ou não aquilo que eu estou ingerindo. E quando eu digo ingestão, não necessariamente é só de alimento material. Enfim, na sexta, a gente avalia o uso que fazemos das nossas capacidades. Por isso, é fundamental essa pergunta. Eu já encontrei a que servir? Eu estou servindo o meu coração dentro dessa atividade profissional que eu exerço diariamente? E aí sim também é muito importante, talvez, a pergunta, né? Como florescer naquilo que eu devo vir a ser? Porque quando a gente não respeita a nossa própria natureza, certamente a gente encontra desequilíbrio, estresse, e favorecemos ainda mais, né, a promoção da doença, que vem normalmente como resultado de frustrações, de mal-estar, de desarmonia interna. Às vezes da própria falta de prioridades, de priorizar muito mais atender ao outro e atender ao mundo que atender o seu próprio coração. E se estamos falando de aperfeiçoamento e de uma casa cadente, a gente também precisa lembrar que toda casa cadente favorece uma transição, um movimento, uma mudança. São os finais das estações que acontecem nas casas cadentes, a natureza pedindo transformação. A questão é que a maioria das transições normalmente são difíceis e penosas, porque dificilmente as pessoas gostam de mudar. Então, eu posso pensar que uma enfermidade pode ser resultado direto de um malogro da nossa energia vital, ou seja, de uma incapacidade nossa de fazer face aos desafios e de nos fortalecer. A gente não pode esquecer que a casa 1 representa nosso corpo físico e faz quincúncio com a sexta e com a oitava. Ou seja, a casa 6 está em constante ajuste com a primeira. Então, essa vontade dirigida, a nossa ação dirigida da 1, vai estar sempre provocando um ajuste com a nossa rotina, a nossa maneira de desenvolver as atividades do dia a dia. E a gente tende a se acomodar, ou pelo menos na maioria das pessoas, né? E a permanecer, às vezes, muito inflexível diante das mudanças. E isso vai gerando um mal-estar físico, às vezes mental, às vezes emocional, mas especialmente físico. E aí sim começa o processo de adoecimento. Agora, uma outra via também muito comum é uma tentativa por parte da nossa alma de imprimir na consciência a necessidade de uma revisão de atitude ou de mudança de hábito. Então, na maioria das vezes, uma doença também poderia ser uma última chance de ouvir a nossa alma. Pois como a alma se manifesta, se não através do veículo físico, que é o que nós chamamos de corpo. Então, se eu preciso mudar e não atendo a essa mudança, o corpo grita. E na hora que o corpo grita, a gente para ouvir. E aí talvez a gente consiga priorizar esse corpo, que é quando a gente prioriza nós mesmos. O importante aqui é só recordar que a casa 6 é de doenças agudas, ou seja, se o corpo começa a gritar na sexta casa, pare para ouvir. Pare para se priorizar antes que se torne algo mais grave na 8 ou que vá para uma doença crônica na 12. Porque todas as questões não resolvidas na 6 obrigatoriamente vão pendular para a casa 12. Ou seja, vão se tornar objeto de internação, hospitalização ou cronicidade. É nesse sentido mais profundo que a casa 6 fala do servir. Não é a casa unicamente do serviço, no sentido de emprego ou lugar que eu vou exercer uma atividade profissional. É também, mas para mim, em última instância, eu vejo o serviço da casa 6 como o vício do ser, ou seja, aquele ambiente ou aquela maneira de se conduzir na vida que faz o seu ser ficar viçoso. Então me conta, você está satisfeito ou satisfeita com o seu serviço? Porque uma outra boa pergunta seria, eu tenho consciência já dos meus dons e talentos e ponho isso a serviço do mundo e da humanidade? Porque a casa 6 serve sempre à casa 12. E é importante a gente ter essa consciência. Ou será que eu estou unicamente buscando um emprego, uma atividade profissional que me remunere, que me mantenha
mínima subsistência. Porque o dinheiro serve ao trabalho, e não o trabalho serve ao dinheiro. Isso é uma questão que as pessoas às vezes não param, né, para refletir a respeito. Se a gente faz uma atividade profissional buscando unicamente recompensa material e financeira, o dinheiro vai sempre fugir de você. É o sentido oposto que faz o caminho da monetização. Ou seja, eu encontro um talento, eu sirvo com esse talento ao mundo, eu deixo um legado, e o fruto desse legado será a casa 2, o dinheiro, o valor. A 6 se transforma em 10 pelo meu aperfeiçoamento. A casa 10 ela é fruto da 6, ela é a quinta a partir da casa 6. Então, se eu me aperfeiçoo na 6, se eu encontro os meus talentos, eu coloco isso para o mundo, deixo esse legado, aí sim a 10 se torna um reconhecimento público, fruto de um bom serviço. E se eu ocupo o meu lugar e eu coloco isso para o mundo, sem apego, sem mesquinhez, ou seja, sem o lado negativo, né, de um Capricórnio, de um Saturno, aí eu transmito esse legado. E a 2 vem como fruto desse legado, como fruto dessa imagem pública constada a partir do meu aperfeiçoamento. E aí sim eu tenho uma recompensa financeira, ou material, enfim, de valor em relação a esse legado. A questão é que muitas vezes a gente está fora da ordem. É muito comum a gente caminhar nessa vida e começar a tomar um lugar que não é o nosso. Muitas vezes a gente não para, né, para questionar aqui eu estou servindo, se eu estou servindo realmente com meus dons, com meus talentos, porque aquilo que a gente tem como um dom e talento, ele é único. Ele é só teu, ninguém toma. Quando eu reconheço isso, eu ocupo o meu lugar e ninguém pega esse lugar também. E aí sim eu deixo um bom legado. Então, o caminho da roda é muito claro, mas a gente precisa sempre observar o mapa e aprender a observar o mapa e perceber se a gente está caminhando na direção do sucesso ou se estamos caminhando na direção inversa. Então, analisa a tua casa 6 e aprenda a servir. Porque servir bem para servir sempre é uma tarefinha que a gente só aprende nessa casa. Da mesma maneira, se eu não tenho a consciência dos meus dons e talentos e eu não estou servindo com a minha melhor capacidade, se eu não tenho prazer, alegria, satisfação nesse serviço, obviamente que eu tenho uma rotina diária de estresse, ou um desconforto, ou uma insatisfação em relação ao meu ambiente de trabalho. Provavelmente, outras milhares de razões estão fazendo você ocupar sua vida diária com algo que não te realiza. E isso é um dos grandes incentivadores do estresse e da desarmonia interna, que posteriormente se transformará em doença. Agora, lembrando que a casa 6 é a casa da alimentação e de todo o processamento do alimento, a gente também precisa lembrar que todos nós temos um livre-arbítrio e que escolhemos livremente, sejam os materiais ou os alimentos que decidimos incorporar no nosso corpo. Seja no nosso corpo, seja na nossa mente ou até mesmo na nossa alma. Entretanto, é sempre importante lembrar, seja lá o que for que a gente incorpore, em última instância, isso se torna parte integral de nós mesmos. Se revisitarmos o Novo Testamento, no 9º capítulo de Lucas, vamos encontrar a parábola da multiplicação dos peixes. E aqueles que conhecem a riqueza e a beleza do simbolismo astrológico, imediatamente reconhecerão a correspondência entre essa parábola e o simbolismo do eixo casa 6, casa 12. Ou seja, signo de Virgem, representado pelo grão de trigo, e o seu signo oposto, peixes, literalmente os peixes. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes e os fez multiplicar e alimentou milhares de pessoas que estavam passando fome. A gente sabe que um texto sagrado tem muitas camadas. Você pode interpretá-lo com muitas chaves. Mas se eu escolho ler com a chave da astrologia, o que essa parábola poderia nos ensinar? Talvez ela esteja nos dizendo que existe um eixo de alimentação material e espiritual.
como se Jesus estivesse alimentando e saciando o povo com alimento físico e alimento espiritual. E eu também posso pensar em virgem como todo alimento que nós recebemos do reino vegetal, daí o trigo. Assim como peixes pode simbolizar o alimento que vem do reino animal. Bom, no mapa astrológico, esses dois signos são regentes naturais das casas 6 e 12, que tratam literalmente da saúde e da sustentação do corpo físico e espiritual. De um outro ponto de vista, Virgem, signo de terra, representa tudo que é real, tangível, palpável e capaz de análise. Peixes, pelo outro lado, representam o intangível e irreal, os elementos da vida que não podem ser tão facilmente analisados porque são não físicos e pertencem a outra dimensão. Cada um de nós é livre para escolher, seja consciente ou não, pelo discernimento ou por instinto, aonde dentro desse espectro nos posicionaremos. Mas visto que a sexta casa forma um conjunto para o ascendente, temos muitos ajustes para realizar ao longo da nossa vida. Mercúrio, regente de Virgem, o pensar consciente, retrata uma abordagem planejada para a nutrição, enquanto Netuno, corregente de Peixes e associado à casa 12, representaria o elemento inconsciente nas nossas escolhas. Algumas escolhas fazemos consciente e racionalmente, outras decidimos unicamente pelo desejo e pelo instinto, sem nenhuma razão específica. Bom, se você escolheu ser vegetariano, frugívoro ou um defensor da alimentação natural, certamente você se relaciona mais proximamente com o espectro mercuriano-virginiano. Agora, se você escolhe sua comida unicamente pensando no que está com vontade ou desejo de comer, sua posição se aproxima mais do espectro pisciano. Aqueles que se identificam com a ponta do espectro virginiano não se alimentarão de absolutamente nada que seja artificial, nada que contenha aditivos químicos, conservantes, edulcorantes. No entanto, aqueles de nós que se identificam com o extremo pisciano aceitariam tranquilamente qualquer alimento não natural, sejam fast food, enlatado, congelados, toda espécie de alimentos adulterados ou modificados. Esse grupo se alimenta instintivamente, sem muita ou nenhuma consciência daquilo que está ingerindo, e costuma ingerir uma alta proporção de produtos de origem animal. Bom, a maioria de nós, infeliz ou felizmente, de alguma maneira ocupa algum ponto dessa linha entre os dois extremos. Cabe a nós decidirmos de que maneira continuaremos nos alimentando de hoje em diante, mais conscientemente ou não. E quando digo alimento, não me refiro apenas ao que ingerimos pela boca, mas a tudo que escolhemos ouvir, assimilar, assim como com o tipo de pensamento com o qual iremos nos embriagar. Pelo menos essa é a base de raciocínio que a ciência da epigenética utiliza e nos comprova atualmente. Segundo o Dr. Bruce Lipton, pesquisador dessa matéria e um reconhecido cientista, suas crenças podem mudar sua biologia. Isso mesmo. Se lhe parece que as bactérias assassinas, as enfermidades gerais e as gripes malignas são perniciosas, você se surpreenderá quando souber que as pesquisas médicas e científicas concluíram que o inimigo mais temido pelo nosso organismo não são os micróbios, mas os nossos pensamentos e as nossas palavrinhas de cada dia. Somos responsáveis pelos nossos pensamentos e sentimentos diários, e as palavras nos afetam tão ou mais do que qualquer outra arma. Uma ofensa não digerida pode nos levar à morte, pois tudo que permitimos ingerir atua diretamente sobre o nosso sistema imunológico. Temos visto que nosso sistema imunológico escuta nossos monólogos internos, nossas raivas, mágoas, ressentimentos, e até mesmo o amor que nos negamos. E essas células negativadas passam a se acumular como pragas danosas no órgão que estiver mais debilitado ou mais vulnerável. Normalmente, os órgãos mais associados às nossas casas, 1, 6, 8 ou 12, e os seus regentes.
Bom, que os pensamentos nos adoecem, a astrologia já avisou há muito tempo. Não é à toa que a gente tem os regentes do eixo 6 e 12, que são o eixo da saúde, Virgem, Peixes tendo como regentes Mercúrio e Júpiter, sendo os mesmos regentes do eixo do conhecimento ou do pensamento. Gêmeos, Sagitário também são regidos por Mercúrio e Júpiter. Então, a astrologia já trabalha essa relação psicossomática, ou seja, o quanto os nossos pensamentos interferem na nossa saúde. Mas a gente pode ampliar ainda mais essa percepção, né? Pensando nas casas maléficas especificamente, 1, 6, 8 e 12, lembrando que na 1, porque estamos constantemente sob ataque das circunstâncias externas. Ela é o nosso anteparo ao meio ambiente. Na 6, porque representa a maneira com a qual lidamos ou respondemos ao estresse diário, pequenas situações que nos aborrecem dia a dia e que muitas vezes não paramos para observar. Na 8, pela dificuldade em liberar e eliminar nossas próprias toxinas. Estamos no reino das águas paradas e envenenadas de Escorpião. Nossas mágoas, sentimentos, ira, raivas e indignações que fazemos questão de acumular. E na 12, por tudo aquilo que não reconhecemos como nosso ou nos recusamos a enxergar. Pelo amor incondicional aos nossos antepassados, com os quais nos identificamos e assumimos seu lugar. Dessa forma, a resposta do nosso organismo aos germes patógenos, vírus ou ofensas varia de acordo com o grau e a qualidade da autoaceitação e do amor próprio que nos dediquemos. Começando pela alimentação. A sexta casa, junto com a Lua, irá indicar nossos hábitos alimentares, nossos padrões, problemas nutricionais ou gastrointestinais, seu potencial ou sua deficiência. Os aspectos difíceis aqui vão indicar normalmente problemas e deficiências, ou carências, excessos, alergias, toxinas, lesões e até mesmo infecções. Obstruções ou bloqueios para os assuntos dessa casa de acordo com o grau de tensão recebido pelos planetas ali posicionados. Mas isso não significa que apenas aspectos positivos ou aspectos fáceis, como um trígono, sejam apenas benéficos. Muitas vezes, um aspecto fácil pode também denotar excessos. Por exemplo, por um excesso de harmonia ou de conforto, a pessoa pode estar em letargia, em indolência, acumulando um excesso de calorias. Então, a gente sempre precisa avaliar o contexto geral da casa, com o signo, com seus planetas, os aspectos que recebem e pensar complexamente. O signo na cúspide da sexta frequentemente identifica funções que requerem nossa atenção durante uma vida inteira. Então, se a gente está falando de prevenção de saúde, a primeira análise que a gente deveria observar é se estamos atendendo à qualidade do signo da cúspide da nossa casa 6, dentro das nossas escolhas diárias e com o tipo de alimento que ingerimos. O tipo de rotina que decidimos exercer, se isso atende àquela qualidade do signo. A gente sabe que todos os signos têm luz e sombra. O importante é perceber se nós estamos usufruindo ou nos beneficiando com o melhor do que esse signo representa. Por exemplo, se eu tenho um touro na cúspide da sexta casa, um hábito saudável seria mastigar muito o alimento, já que touro é um ruminante, né? Então a gente deveria usar, usufruir da mastigação como algo fundamental para todo o início do processo digestório. Mas mais do que apenas combinar o alimento, ou seja, mastigar bastante o alimento, a gente também vai pensar, bom, quem sabe eu vou desfrutar de uma slow food, né? Ou seja, o tema de touro é a lentidão. Mas em vez de eu forçar o metabolismo taurino, que é lento, a gente vai pensar naquilo que a gente precisa comer ou que a gente precisaria comer lentamente. Então, o fast food não serve para um touro na cúspide da casa 6. Essa pessoa precisa de um tempo, ela precisa sentar num ambiente agradável, ela precisa de um ambiente bonito, confortável. Se não dá para comer na sua própria casa, já que touro adora um restaurante gourmet, então eu vou escolher um ambiente muito charmoso, um agradável, desfrutar de uma bela refeição.
Touro está muito associado a Vênus, é o prazer, o regente de Touro é Vênus. Então, infelizmente, a alimentação não é vivenciada apenas como manutenção de saúde. Para Touro, na 6, a alimentação acaba sendo prazer. Mas se é prazer, eu preciso ter consciência disso e escolher não apenas aquilo que meu desejo me impõe, mas escolher aquilo que eu mais gosto de comer com consciência. É claro que o paladar taurino vai escolher em primeira mão tudo que é mais calórico, né? Molhos à base de manteiga, creme de leite, doces. Mas com consciência você vai optando, né? Ou vai fazendo uma mudança de hábito alimentar, pensando sempre em low carb. Então eu troco uma batata frita por uma batata sauté, eu deixo de comer um peixe à milanesa e peço um peixe grelhado. Então eu mantenho o meu paladar, só que fazendo escolhas um pouco mais conscientes. Da mesma forma, se eu estivesse pensando um oposto, por exemplo, o Áries na cúspide da casa 6. A energia de Áries é muito apressada. E na casa 6, normalmente representa uma pessoa que não vai ter muita paciência nem para cozinhar, muito menos para esperar o alimento ficar pronto. Então, é o tipo de pessoa que, se um restaurante estiver cheio, lotado, ele não vai esperar. Ele vai sentar ou vai escolher um restaurante que estiver mais vazio, com um atendimento mais rápido, ou primeiro que estiver na sua frente quando ele está com fome. Às vezes, um Áries de casa 6 para num fast food só pela pressa, só pela impaciência de ter que sentar no restaurante, fazer o pedido, esperar uma boa comida chegar na sua mesa. Então, se essa pessoa não começar a controlar essa impaciência e perceber a forma com a qual ela está conduzindo a sua vida diária, o tipo de alimento que ela está ingerindo, ela vai continuar sempre se alimentando de junk food. Então, se a casa 6 é uma casa de rotina, uma casa do dia a dia, ela nos mostra a maneira com a qual utilizamos o nosso tempo. E se estamos falando de prevenção de saúde, a qualidade do tempo, aquilo que a gente seleciona para a nossa rotina, será a base fundamental do bem-estar e da harmonia. Então, a gente também pode perguntar que tipo de atmosfera precisamos para operar com facilidade e com felicidade. Como desempenhamos nossas atividades diárias? Nesse sentido, imagine uma pessoa que tenha, por exemplo, Sagitário na cúspide da casa 6. Uma pessoa que precisa de espaço, de muita liberdade. Talvez viagens façam parte da sua rotina. Agora, uma coisa é você pôr a viagem como parte da sua rotina e isso lhe trazer um prazer, algo agradável, harmonia. E outra coisa é você ter um trabalho que te obrigue a viajar diariamente. Imagina você ter que pegar uma estrada congestionada, ficar 2 horas no trânsito, permanecer em constante estresse pela tensão da rodovia. Então, de novo, a questão é de que forma eu estou agradando aos signos ou aos planetas que fazem parte da minha casa 6. Porque operar dentro dessa rotina requer em primeiro lugar, a consciência de ver se eu estou operando dentro da harmonia, dentro da melhor qualidade do que esse signo ou os planetas ali dentro representam, ou se eu estou agindo inconscientemente, vivenciando o dia a dia que é puro estresse e aborrecimento. É nesse sentido que a gente encontra por que a casa 6 está associada a animais de estimação. Talvez porque a primeira função, ou uma das boas funções de todo animal de estimação, é que ele supra um sentimento de inutilidade para o seu dono. Algumas pessoas, quando entram numa certa idade, se aposentam, mas nunca buscaram uma realização, não encontraram sua vocação. Só estavam esperando o tempo passar para conseguir largar o emprego e talvez receber essa aposentadoria. E aí começa a aparecer um vazio, um sentimento de inutilidade gigantesco. Algumas pessoas até entram em depressão nessa fase da vida. E, por sinal, é muito recomendado pelos médicos que adotem um animal nessa fase. Primeiro, porque na maioria das vezes o animal vai suprir uma carência, até mesmo emocional, dessas pessoas. Ele preenche um certo vazio.
Mas, mais do que isso, e é talvez por isso que o animal de estimação faz parte da sexta casa, o que ele mais ajuda, talvez seja porque ele nos obriga a uma disciplina e uma rotina que conduz a um modo de vida mais saudável. Imagina que você vai adotar um cachorrinho. Agora você vai ter que se preocupar com a alimentação do cachorrinho. Então, esse cachorrinho também não pode comer qualquer coisa. Já começa que você vai ter que selecionar aquilo que o cachorro vai comer. O cachorro tem hora para se alimentar, ele não pode comer o dia inteiro. Você não pode botar numa porção de manhã e esquecer o resto do dia a ração do bichinho. Então, a gente precisa criar uma disciplina de rotina para alimentar esse animal. 2, 3 vezes ao dia. E aí você vai ter que cuidar da quantidade do alimento que ele vai ingerir. Depois você vai ter que cuidar das fezes, porque ele também tem necessidades. E você vai precisar sair muitas vezes para passear com esse bichinho, porque ele também precisa se exercitar. Não dá para ficar dentro de um apartamento fechado o dia inteiro com um animal, principalmente se for um cachorro, ainda mais se for de porte médio ou grande. Ou seja, tudo isso obriga o dono a ter que caminhar também. Então, olha a quantidade de hábitos saudáveis, ou no mínimo disciplinares, que vão trazer um sentido de utilidade quando você é obrigado a cuidar desse animal. Com isso, percebemos a direta conexão entre rotina, trabalho e saúde. Muitas vezes a doença chega como um escape do trabalho. Às vezes a falta do trabalho gera doença também. Algumas pessoas que conseguem manifestar no seu corpo físico uma doença quando elas estão diante de um conflito, onde elas não têm mais a menor satisfação, nem prazer, nem vontade de continuar na sua rotina de trabalho. E ao mesmo tempo esse conflito interno de querer pedir demissão, ou querer mudar de profissão, e a falta de coragem para isso. E aí o corpo acaba muitas vezes manifestando esse conflito através de uma doença. Porque a doença, de uma certa maneira, vai te obrigar a parar, a refletir e a ter que se priorizar. Inconscientemente é o corpo pedindo para mudar. Mas também no sentido bem oposto, muitas pessoas que não têm um trabalho, ou seja, a falta de uma ocupação, a falta de um encontro com a sua verdadeira vocação, a falta de um sentido maior para suprir os seus talentos, um sentido maior para a vida, muitas vezes também proporciona doença. Nesse sentido, a doença acaba chegando como uma manifestação desse corpo-mente em desequilíbrio. E a sexta, então, será responsável pelo diagnóstico dessas doenças agudas. Mas posicionamentos aqui também revelam o significado psicológico oculto da doença. A gente tem que lembrar que a 6 é regida por Mercúrio, a 12, Júpiter e Netuno, e como eu disse anteriormente, o eixo do conhecimento, do pensamento, a casa 3 e 9 também possuem os mesmos regentes. Mercúrio rege a 3 de Gêmeos, Júpiter rege a 9 de Sagitário. Então, a astrologia desde a antiguidade já nos indicava a importância da relação somato-emocional na constituição das doenças. Nossos pensamentos, como já mencionei anteriormente, eles tanto favorecem a saúde quanto agravam nossas doenças. Então, de que maneira podemos nos prevenir? Bom, a gente deveria começar analisando a nossa sexta casa, detalhadamente, e olhando, em primeiro lugar, para a sua cúspide. A primeira coisa que a gente vai perguntar será: qual é o signo, qual o elemento que pertence ao signo da cúspide da sua casa 6? Nossa dieta tem que começar ajudando a esse elemento, seja fogo, terra, ar ou água. Depois você pode pensar mais especificamente no signo, mas antes do signo já comece imaginando, né? Qual é o elemento que domina a minha casa 6? Será que eu estou agradando na minha rotina, no meu dia a dia e através dos meus alimentos ingeridos a esse elemento? Qual dieta, então, seria mais apropriada para esse signo ou para esse elemento? E aí temos um livro muito bom de astrologia, nutrição e saúde, do Robert Jansky, que eu super indico para quem gosta do assunto e quem queira se aprofundar um pouco mais. E a gente também pode pensar em como criar um ritual ou uma rotina para obter bem-estar.
seja algo que agrade a esse signo ou aos planetas que eu tenho dentro da minha casa 6. Então, qual o ritual de rotina que esse signo mais deseja, que atende às necessidades desse signo? Então, por exemplo, se eu tenho um Sagitário na cúspide da sexta, né, eu preciso de uma relação com a natureza, não necessariamente eu preciso sempre viajar, né? No Sagitário não é só viagens, mas você vai pensar tudo que agrada a energia do Sagitário. Uma coisa que o Sagitário mais gosta de fazer, além de estar na natureza ou de viajar, pode ser estar em ambientes abertos, ambientes amplos, ter possibilidade de crescimento, de expansão da sua consciência, já faz parte da natureza sagitariana. Assim como se eu tenho um Capricórnio na cúspide da casa 6, que muitas vezes torna a pessoa um workaholic, alguém com uma propensão a se sobrecarregar de trabalho, ou viver só para o trabalho, deveria se perguntar: será que eu estou dando um tempo na minha rotina para não fazer nada? Porque Capricórnio representa a necessidade de disciplina, mas Saturno, como regente, além de ser o senhor do tempo, nos ensina sobre limites. Ou seja, precisamos organizar um tempo para tudo na casa 6. Eu tenho Capricórnio nessa cúspide. Não só para trabalhar, né? Então, você precisa ter um tempo para comer, o tempo certo para descansar, um tempo para não fazer nada. Porque Saturno representa stillness, né? Quietude. O sentido mais avesso ou mais negativo é a paralisia. Olha só onde a pessoa pode parar se ela não escolher a parada como parada de descanso. Mas no bom sentido, seria realmente aproveitar um tempo para não fazer nada, literalmente. Um tempo para não ter que se preocupar, um tempo para ficar na quietude. Isso sim seria um aproveitamento e tanto, uma receita de saúde para quem tem Capricórnio na cúspide da 6, ou até mesmo um Saturno dentro dessa casa. Assim como quem tem a Libra na cúspide da 6, talvez uma maravilhosa rotina diária seja chegar do trabalho, para dar uma relaxada, preparar um banho quentinho, perfumado, um óleo essencial de rosas. E aí, né, são esses pequenos cuidados diários que a gente deveria prestar mais atenção e ver se estamos conseguindo agradar a esse signo. Será que com toda a minha agitação e movimentação geminiana no meu dia a dia, eu estou realmente escolhendo para ler aquilo que eu mais gostaria? Ou será que eu estou assimilando a informação no canal adequado? Enfim, a sexta vai nos mostrar as partes do corpo mais propensas a fraquezas. Então, é fundamental que a gente fortaleça essas partes. Seja com a medicina natural, seja com uma boa alimentação, seja com essências florais, seja com ervas apropriadas, ou até mesmo uma fitoterapia correspondente. E nesse sentido, a gente não pode esquecer do trabalho do Nicholas Culpeper, que foi um grande herbalista. Na verdade, um botânico herbalista. Foi um médico, astrólogo, inglês. Ele trouxe uma grande contribuição na área da astrologia médica, trazendo a propriedade das plantas associadas às energias planetárias. Então, o Culpeper ele desenvolve uma pesquisa enorme a respeito das propriedades curativas das plantas e faz um compêndio, uma lista enorme também das tendências para a doença. E se a gente estuda, né, e faz uma síntese, muito do que ele traz praticamente sintetiza as funções de Virgem de casa 6, porque ele vai nos dizer que se a gente se preocupasse em observar o nosso bem-estar, nosso corpo físico, as nossas emoções, nossos pensamentos diariamente, a gente conseguiria prevenir a maioria, se não todos os distúrbios e malefícios, quando começam a dar os seus pequenos sinais. Porque a doença vai avisando aos poucos. E os pequenos sinais nos trariam, então, os grandes indícios, nos ajudariam a prevenir que algo se transformasse numa questão muito mais séria. A questão é que nem sempre a gente para observar os pequenos sinais ou para prestar atenção aos detalhes. Né? E principalmente se a pessoa não tem uma força muito grande de Virgem no seu mapa. Aí, normalmente, é só quando vem a crise que a gente é obrigado a parar para se observar.
Então, quais seriam os principais pontos a serem avaliados na sexta casa no intuito de prevenir as doenças? Bom, primeiro, o olhar para o signo da cúspide da casa 6. Ele será o seu grande aliado ao bem-estar e harmonia. Depois, a gente deveria buscar o regente do signo da casa 6 e perceber em que casa ele se encontra. Em que casa, em que signo, em quais os aspectos que ele recebe. Porque a gente também precisa fortalecer esse planeta, já que ele é o responsável pela harmonia e pela saúde da sua casa 6. Depois, você deveria observar os planetas dentro da sua casa 6. Verifique se você possui algum planeta nessa casa e também busque fortalecer. Depois, observe as casas que esses planetas na sua casa 6 regem. Então, se você tem algum planeta dentro da casa 6 e ele vem de outro lugar, qual é a casa que ele representa? Porque aquela casa será um ambiente de suporte para a qualidade que esse planeta oferece. Então, agradar os assuntos daquela casa também é uma ótima dica, uma ótima estratégia, no sentido de você estar harmonizando a função desse planeta, levando mais harmonia para o seu dia a dia ou para a sua rotina e para a sua saúde consequentemente. Por último, verifique se vai acontecer algum trânsito ou progressão para a sua casa 6. Já que estamos falando de medicina preventiva, perceber daqui quanto tempo um planeta lento entrará nessa casa e que possa fazer, principalmente ser um planeta que possa trazer algum tipo de aborrecimento, melhor forma é já perceber o que ele vai trazer para aquele lugar e como podemos agradá-lo. Seja um planeta em trânsito ou seja um planeta em progressão. Então, se eu vejo, se eu já preventivamente percebo que vou vivenciar um trânsito, uma progressão importante, algum planeta maléfico, algum planeta que está muito tenso no meu mapa natal. Então, eu preciso suprir ao máximo as necessidades desse planeta. Tentar suprir todas as necessidades no sentido de evitar mesmo o mal-estar, porque se eu não der conta de resolver aquela tarefa que o planeta pede, ele vai se expressar de alguma maneira. E se eu não estou agradando ou usufruindo dessa força planetária, é mais fácil que ele se manifeste inconscientemente de uma maneira desagradável. E na sexta, a maneira desagradável quase sempre envolve saúde. Então, ao analisar a casa 6, observa então os planetas ali contidos e verifique se eles estão sendo expressos e vivenciados na sua vida diária, seja pela saúde, seja no trabalho, e então comece a utilizá-los efetivamente da melhor maneira possível. Você pode perguntar, o que esses planetas representam? Como eles podem ser apoiados? Como eles procuram se expressar na sua vida cotidiana? Por exemplo, se você tem um Mercúrio dentro da casa 6, sua comunicação diária está sendo bem utilizada? Você tem liberdade para ir e vir dentro do seu ambiente de trabalho? O local onde você passa a maior parte do seu tempo te possibilita troca e aprendizado? Novas conexões, conhecer pessoas, se movimentar? Ou se, por exemplo, você tem Marte dentro da casa 6, de que maneira você está gastando essa energia? Que tipo de alimento você está consumindo? Alimentos quentes, apimentados? Está conseguindo gastar toda a energia que esse planeta pede, tomando iniciativa, se posicionando no seu ambiente de trabalho? Ou está acumulando estresse e irritação diariamente? Sua vida doméstica se transformou num campo de batalha? Enfim, a gente precisa expressar cada um desses planetas. E mesmo que você não tenha nenhum planeta na 6, a gente sempre tem algum signo nessa cúspide. E todo signo tem um regente que governa essa casa. Esse signo e esse regente precisam ser expressados da melhor forma e precisam estar sendo apoiados na sua melhor performance. E já que estamos falando de prevenção de doença e manutenção da saúde, não podíamos esquecer da Egeia. Egeia é uma divindade do panteão grego, filha do Asclépios, Esculápio para os romanos, cuja principal função era a medicina preventiva. Egeia, ou Ígia para os gregos, se tornou Salos para os romanos,
foi uma deusa da saúde e da limpeza. Ela cuidava do saneamento e da higiene das cidades e era uma das 3 filhas do Esculápio, o deus grego da medicina. Por essa razão, foi comumente adorada em conjunto ao seu pai. Mas enquanto o Esculápio era diretamente associado à cura, já estava mais relacionado com a prevenção da doença e com a continuidade da boa saúde. A gente também pode lembrar que a higiene não é apenas física, a higiene mental é fundamental como atributo de prevenção de doenças. É claro que ela também vai favorecer as dietas, os exercícios, a alimentação natural, trabalhos holísticos. Todos esses são atributos que a gente associa com as funções da higiene. A Géia também era super cooperativa, nada avessa ao trabalho. Era muito cuidadosa, gostava de agir com perfeição. Ou seja, qualquer semelhança com o signo de Virgem não é mera coincidência. As estátuas da Egéia eram sempre representadas com seu corpo sendo enrolado por uma serpente que bebe água numa pátera na sua mão. Muitas vezes essas páteras eram representadas como um prato, como um jarro ou uma taça. O símbolo da Egéia acabou sendo associado à taça e à serpente. Foi adotado como ícone pela medicina farmacêutica. A mesma serpente que enrola o caduceu de Asclépio, a mesma serpente que duplicada vai aparecer no bastão de Hermes e que virou o símbolo da medicina, e que nesse caso acho que vale a pena interpretarmos. Interessante pensar que o símbolo de Asclépio traz um bastão enrolado por uma serpente. A serpente sempre teve associações com o mundo antigo, com conhecimento oculto, conhecimento do mundo dos mortos. Asclépio era aquele que fazia ressuscitar os mortos e por isso foi castigado por Zeus. E a serpente, em todas as tradições, sempre foi um símbolo desse conhecimento, dessa sabedoria ancestral do mundo de baixo. O poder de renascimento, de transformação, pelo fato dela trocar de pele, e por isso representa um poderoso símbolo de transmutação. Em Egéia, encontramos a taça enrolada pela serpente. A taça como um símbolo do naipe de copas, ou sentimento. A água é enrolada pela serpente. Aqui temos um grande símbolo do feminino sagrado, cálice da vida, onde a serpente bebe dessa vida. Ou seja, o feminino como poder de transformação e capacidade de sustentação da vida. Então, uma das maneiras da gente pensar em Géia no nosso mapa, além de perceber em que signo e casa ela se encontra, seria descobrir como agradar esse local, como fortalecer o feminino nesse ambiente, para que ele nos dê suporte na prevenção da doença, ou que ele atue como uma medicina preventiva mesmo. Qual tipo de limpeza, de profilaxia física ou mental devemos realizar para a manutenção da nossa saúde? Para isso é importante reconhecermos a melotésia zodiacal, a sensibilidade dos membros. Melotésia é a parte da astrologia que investiga os laços existentes entre os signos do zodíaco, planetas e o corpo humano. Partindo de Ares, que representa a cabeça, a face, o rosto, descendo por todo o pescoço, boca, garganta em touro, passando pelos membros duplos, braços, mãos, pulmão, de Gêmeos, e assim por diante até chegarmos em Peixes, que governa nossos pés. Quando a gente propõe uma intervenção nessas correspondências para restaurar a saúde, essa matéria era chamada no passado de astromatemática, ou seja, medicina astrológica ou astrologia terapêutica. Nisso a gente precisa entender todas essas relações de correspondência, não só apenas signo e planeta com o corpo, mas também as correspondências entre signos e plantas, ervas, flores. Quanto maior, esse repertório, melhor você vai conseguir determinar tanto uma dieta quanto a melhor medicina preventiva. Ou seja, existem muitas maneiras naturais de fortalecermos nossos órgãos e ajudarmos no equilíbrio da nossa própria saúde. De acordo com o Culpeper, ele vai colocar algumas regrinhas que a gente deveria seguir nessa intenção de manutenção.
A primeira coisa seria fortalecer o corpo com as ervas da natureza do seu ascendente e do governante do seu ascendente, ou seja, o planeta regente do seu ascendente. Depois, veja que a medicina tem a antipatia pelo senhor da sua casa 6. Caso você já esteja manifestando uma desarmonia ou uma doença aguda, e aí sim você precisaria ingerir algum tipo de medicamento natural que deveria ser antipático ou antagônico com aquilo que representa o senhor da sua casa 6. Depois, verifique se o senhor da 10ª casa é forte, ou seja, o regente do signo da cúspide da sua 10, e use o medicamento desse regente. Ou seja, o medicamento que corresponda a esse planeta regente da sua casa 10. A menos que o regente da 10 não seja forte, daí você usa o senhor da sua casa 4. Também faça uso da luminosidade do tempo. Isso é uma coisa que as pessoas esqueceram. A astrologia tradicional tem umas pérolas, umas regras maravilhosas, mas com o tempo isso vem sendo praticamente esquecido. E essa é uma regrinha de ouro. O que ele quer dizer com isso? Isso significa dizer que durante o dia devemos favorecer medicamentos ou planetas que são diurnos. Ou seja, se eu tenho que agradar o Sol ou Marte, por exemplo, do meu mapa, que eu faça isso de dia. Ao mesmo tempo, e contrariamente a isso, se eu tenho que favorecer a Lua ou, por exemplo, Netuno, que são planetas noturnos, eu tenho que favorecê-los no horário em que eles encontram sua maior potência. A Lua impera a noite, ela é a rainha da noite, enquanto o Sol é o senhor do dia. Então, as atividades solares ou marcianas deveriam ser ofertadas ou realizadas de dia. Ou mesmo um medicamento que eu queira fortalecer, né? O Sol, Marte, eu deveria estar ministrando isso de dia. E o oposto para as atividades lunares ou netunianas deveriam estar sendo realizadas à noite. Por exemplo, se eu preciso realizar uma atividade física, o meu corpo se beneficiaria muito mais de uma atividade física realizada à luz do sol, no dia, do que feita à noite com a força da lua no céu. O oposto você pode pensar para uma atividade relaxante, para um banho de espuma, por exemplo. Se a intenção for relaxar, é muito mais favorável ser feito à noite, na força da lua, do que logo de manhã cedo, com a força do sol. Seria contraproducente. Portanto, favorecer a luminosidade do tempo também é uma estratégia que a gente deveria utilizar. Por último, fortaleça a parte triste do corpo com remédios simpáticos, fundamentos da vida, ou seja, o órgão afetado ou sensível, esse a gente deveria favorecer com aquilo que for simpático a ele, ou seja, algo que seja similar, que atenda, que combine com aquilo que representa esse órgão ou o seu signo correspondente. E a doença, essa sim você vai tratar com antagonismo. Então, a doença a gente trata com medicamento antagônico e o órgão afetado a gente precisa harmonizá-lo com um remédio simpático, similar a ele. Lembrando que o Sol é nosso espírito vital. Então, ele representa a força da vida, por isso, independente dele ser regente de alguma casa de saúde, das 6, 8 ou 12, ele é um planeta que precisamos sempre fortalecer em termos de medicina preventiva. Então, agrade sempre o signo do seu Sol, ofereça alimentos, terapias naturais, tudo que possa fortalecer esse signo solar. Uma outra relação muito importante são os planetas que precisam de apoio. Caso você tenha um planeta numa casa de saúde, você esteja querendo apoiá-lo, então, primeiro cultive a natureza desse signo, ou do planeta localizado na sua 6ª casa, o que a gente já falou várias vezes por aqui. Mas como? Uma boa opção de comida ou de bebida, algo que seja simpático a esse signo e a esse planeta. Perceba, né, assim, coisas que a gente deveria perguntar. Qual tipo de exercício agrada mais esse signo? É um signo que gosta de atividades independentes? Então eu vou correr, eu vou praticar um esporte solitário? Ou será que é um signo que gosta de fazer atividades em grupo? Então busca um esporte coletivo, um
vôlei, um basquete, ou algum tipo de atividade em grupo, por exemplo, como um grupo de teatro, um street dance. Enfim, agrade sempre a qualidade desse signo que você quer apoiar. Ou através de meditação e de relaxamento, através do meio ambiente, com atividades ao ar livre. Mas caso o signo da sua casa 6 prefira um ambiente caseiro, como por exemplo Câncer, que adora ficar em casa, então verifique o que você tem feito para preservar esse seu tempo, já que para Câncer a nossa casa é o nosso tempo. Então perceba quanto você aproveita e desfruta do seu ambiente doméstico. Será que você trabalha em casa? Ou será que você leva a sua casa para o seu trabalho? Será que consegue transformar esse ambiente de trabalho numa segunda casa? Florais de Bach. Florais também são maravilhosos em termos de medicina preventiva. Não só os de Bach, mas qualquer outro sistema floral. Basta você conhecer a correspondência adequada entre signos e as plantas, entre os signos e esse sistema. O mesmo se aplica para medicamentos fitoterápicos, seja fitoterápicos, sais bioquímicos, diversas terapias holísticas que a gente pode pensar em relação à nossa casa 6 como medicina preventiva. Então, dependendo do signo da sua cúspide, você pode buscar aquela terapia que mais agrada esse signo. Por exemplo, se eu tenho peixes na cúspide da 6, quem sabe uma musicoterapia, uma pintura artística. Nem precisa, às vezes, frequentar uma aula nessa modalidade, nem precisa trabalhar nessa modalidade. Basta, às vezes, ouvir uma boa música diariamente. Por exemplo, despertar pela manhã com uma música relaxante. É 5 minutos, 5 minutinhos de uma música agradável diariamente para você começar bem o seu dia. Enfim, use os seus planetas ou o signo da sua casa 6, ou ele usa você. E para quem tem muita dificuldade de fazer alguma associação, ou para quem ainda não conhece tão bem os 12 signos e o simbolismo dos planetas, vale também uma dica, né, de vocês pensarem apenas em termos de elementos. Pensa no elemento, que isso já ajuda um monte. Por exemplo, se você tiver um signo de fogo na cúspide da 6, praticar um esporte pode fazer super bem, uma dança, caminhadas na natureza, o próprio ato de cozinhar, se for um prazer a cozinha. Ou, se você tem um signo de terra, quem sabe uma atividade como canto, por exemplo, e nem precisa cantar profissionalmente, pode até cantar no chuveiro. Basta que você incorpore na sua rotina uma atividade que tenha, né, ligação, conexão com o elemento terra, mas que seja prazerosa. Para alguns pode ser cantar, para outros pode ser mexer com plantas, cuidar de um jardim, andar descalço, fazer um trabalho manual, quem sabe um artesanato, até mesmo cuidar de animais. Da mesma forma, para quem tem signos do ar na casa 6, que tal escolher melhor aquilo que você está ingerindo mentalmente? Quanto tempo do seu dia você se dedica a uma meditação ou um relaxamento? Mindfulness. Porque o ar já tem uma tendência muito forte à ansiedade, né? Ele é muito agitado. Então, a gente precisa pensar em termos de combinação do mapa, precisa pensar em termos do que representa essa energia da sua casa 6 e qual a melhor forma de agradá-la, mas fazendo o benefício da saúde, né? Não estimulando-a para o estresse. Então, muitas vezes, uma meditação, uma atividade que promova um exercício de respiração consciente, como os pranayamas, tudo isso pode ser muito bom como manutenção de saúde para o ar, para quem tem ar na casa 6. Ou uma terapia como o renascimento, né? O renascimento é uma terapia maravilhosa para quem tem muito ar no mapa. Sauna a vapor, enfim, é buscar algo que agrade esse elemento, mas que você sinta que vai trazer harmonia e benefício para o seu bem-estar. Para a água, obviamente, todas as atividades perto da água, perto do mar, sempre serão benéficas. Você pode nadar, velejar, pode passear ou caminhar à beira da praia.
Dormir é uma qualidade maravilhosa de restabelecimento da energia para quem tem água na casa 6, ou uma hidroterapia, música em geral. Como eu disse, não precisa ser 2 horas por dia, não. 5 minutos, 5 minutinhos de uma boa música ao levantar, 5 minutinhos de uma caminhada assim, na areia, na beira da praia. Você já favorece começar bem o seu dia. São bons hábitos que trazem normalmente harmonia para o nosso corpo físico, mental e emocional. Então são essas pequenas atividades, pequenos detalhes que, se incorporados no dia a dia, estarão trabalhando no equilíbrio e na sua manutenção da saúde. E por fim, e não menos importante, devemos lembrar, ou podemos lembrar, dos 7 doutores dentro da medicina astrológica. Primeiro, número 1, luz do sol. Água, número 2, manter nosso corpo hidratado. Terceiro lugar, ar fresco, sempre que possível. Se não, pelo menos praticar uma respiração mais consciente. Sinto muito para quem mora em grandes cidades poluídas, mas poder respirar um ar limpo também é uma prática fundamental na manutenção da saúde e o favorecimento do nosso sistema imunológico. Quarto, bem-estar emocional. Vamos pensar em Vênus, já que a gente precisa agradar Vênus também, não é? E quanto é que eu mantenho esse equilíbrio emocional no meu dia a dia? O que eu faço para me dar prazer diariamente?